Foi? Ah. Bom dia, queridos. Deixa eu só me ajeitar aqui, aí a gente começa. Bem, para aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Meu nome é Alessandro, sou um dos pastores auxiliares dessa igreja e hoje, com a responsabilidade e com a graça de Deus de conversar com vocês a respeito da palavra do Senhor. E assim como durante o estudo fui muito abençoado por Deus, espero que dessa forma vocês também sejam. Parou de novo. Não, parou não. É que eu queria dar as boas-vindas também às crianças, né? Então as crianças podem ir de 2 a 11 anos, é isso? Então, tá bom. Vocês podem ir para a aula, eles têm uma escolinha ali na frente da igreja, onde eles vão aprender a palavra de Deus. E como diz o pastor Cláudio, né? Você que não é criança, adulto, paga suas contas, fica aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu analisando um pouquinho, tem momentos na minha vida que eu dou uma parada e tem pessoas que costumam fazer isso mais próximo ao final do ano, até para poder fazer uma reflexão de como foi o ano ou daquilo que tem a intenção de colocar diante de Deus para um novo ano, né? Mas eu constantemente paro um pouco e começo a observar algumas coisas na minha vida, às vezes coisas de mês passado ou alguns meses atrás, para que eu não espere muito para que essas coisas sofram mudanças na minha vida. É claro que por uma personalidade minha, eu sou uma pessoa que demora muito a tomar decisões, mas em alguns momentos a gente sabe que isso atrapalha, em outros momentos isso ajuda. A gente não pode, é claro, demorar a tomar decisões em coisas que, na verdade, são urgentes, mas cabe a gente analisar se aquilo ali vai te trazer consequências grandes ou sérias. E eu tenho, assim, observado muito toda essa questão que a gente vive hoje da tecnologia extremamente avançada e que às vezes nos atropela, e isso me fez pensar um pouquinho na vida, me fez pensar um pouquinho na minha vida com Deus, me fez pensar um pouquinho na forma como eu tenho vivido. E é isso que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Meu amigo vai me ajudar lá. Eu vou botar aqui: discernimento e atitude para mudar. Esse é o tema que eu gostaria hoje de falar com vocês. Talvez eu seja simples, não simples no sentido de falar com vocês coisas do dia a dia, práticas mesmo que a gente vive, e que talvez por querer ir atrás de coisas mais importantes, a gente acaba às vezes deixando de lado aquilo que é fundamental, apesar de ser simples, mas que traz grandes mudanças na nossa vida. Vamos ler o texto, Mateus 19, do 16 ao 22, a história é extremamente conhecida. Acredito que muita gente já tenha lido, e diz assim: Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele lhe disse: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás,
honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Vamos orar? Senhor Jesus, bendizemos o teu nome, te adoramos pela oportunidade que tivemos de louvar a ti, com canções que acreditamos serem inspiradas pelo Senhor, que nos levam a cantar as tuas verdades, e à medida que cantamos, somos cheios de ti. Nesse momento agora, fala conosco através da tua palavra. Palavra essa que em toda a história transformou, curou e mudou a vida de muitas pessoas. E nós cremos que ainda hoje assim ela faz. Pedimos então que nessa manhã o Senhor transforme os nossos corações. Pedimos que nessa manhã o Senhor abra mais um pouco dos nossos olhos, para que se ainda temos uma visão turva, que essa visão ela possa se tornar cada vez mais clara de quem o Senhor é e de tudo aquilo que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Como eu falei no início para vocês, eu tenho pensado muito na minha vida, e se tem uma coisa que tem despertado em mim, é algo chamado mudança. Eu acho que nós precisamos estar o tempo todo, não de maneira desesperada, mas precisamos constantemente buscar mudanças na nossa vida. Mudanças significam renovação, significa que você está saindo daquele estágio que você está e passando para um outro estágio. Coisas novas, coisas diferentes. Não simplesmente por serem novas ou diferentes, mas coisas que de fato, quando elas chegam na tua vida, você percebe que ela te fez ser uma nova criatura. Ela acrescentou. Não simplesmente por ser novo, mas porque te acrescentou algo. E para se ter algo novo, eu e você precisamos de uma coisa que é justamente o tema de hoje, que é atitudes, novas atitudes. Talvez você não perceba e não tome novas atitudes, porque não tenha feito ainda uma leitura da sua vida, não tenha percebido ainda o momento em que você está vivendo. Talvez já chegou a hora de você tomar uma atitude, mas você ainda não percebeu. Você ainda não se deu conta de que Deus está querendo te levar para um outro estágio. E para que Ele te leve para esse outro estágio, Ele está esperando de você uma atitude. Porque Deus tem prazer em se relacionar comigo e com você, e Ele se alegra quando um filho dele, ao ouvir a sua voz, toma boas atitudes. E quando eu falo de tomar atitude, eu não estou falando para pessoas, ou até mesmo para mim, de algo estranho que não fazemos. Pelo contrário, tomamos atitudes em todos os momentos da nossa vida. Todos os dias temos que tomar algumas atitudes. E um grande problema hoje, quando estava fazendo essa análise, percebi que as nossas atitudes, elas estão sendo tomadas de maneira, às vezes, equivocadas, de maneiras, como é que eu posso dizer para os irmãos? De maneira rápida, impensada, porque a gente precisa dar uma resposta e a gente vai lá e toma atitude. Jesus cobrou uma atitude desse jovem. Jesus falou tudo o que ele precisava. Ele falou, tudo isso eu tenho. Agora, o que eu preciso? Vai e vende o que você tem. A questão aqui não é ir e vender o que você tem. A questão aqui é tomar uma atitude de seguir a Cristo.
de seguir o Senhor. Então, eu e você constantemente estamos tomando atitudes. Vou falar da nossa vida aqui, que talvez hoje você possa falar assim: não serviu para mim, essa serviu, não serviu, essa serviu. Talvez porque aos teus olhos, essa área, uma dessas áreas que eu vou falar da tua vida, para você esteja muito bem. Diante dos teus olhos, diante daquilo que você tem conduzido, da forma como você tem conduzido, aos teus olhos está super bem. Mais à frente, nós vamos tentar explorar um pouquinho mais essa palavra e nós vamos ver que ela exige de nós um passo anterior, que é exatamente aquele que está ali: discernimento. Uma palavrinha que a gente quase não fala mais, uma palavrinha, talvez, que já esteja sumido ou sumida das nossas orações, uma palavrinha que talvez a gente não veja mais como necessidade para as nossas vidas: discernimento. E para você discernir alguma coisa, você precisa parar. Você precisa fugir um pouco da correria e tentar discernir aquilo ali que está sendo colocado para você. Ou o que você vai fazer. Então, se você hoje, assim como eu, tem buscado mudanças em Cristo, mudanças na sua vida pessoal, mudanças na sua vida social, vai exigir de você atitude. Então, se você hoje percebe e quer que o seu casamento, o seu relacionamento mude, você pode ter certeza que Deus está exigindo de você ou quer que você tenha novas atitudes. Veja bem se não é assim. Quando você vai ao médico e ele diz que você precisa fazer um exercício físico, que você precisa melhorar o seu peso, que você precisa fazer isso, isso e isso, para que você tenha uma saúde melhor, você não toma novas atitudes em relação ao teu corpo, em relação aos teus hábitos alimentares? Ou você fala assim: não, o médico falou, agora vai acontecer. Eu vou orar e vai acontecer. Eu vou orar essa noite e amanhã eu sei que eu perdi mais alguns quilos. Não funciona assim. Você precisa tomar uma atitude em relação a essa orientação médica que lhe foi dada. Você vai procurar uma academia, você vai procurar fazer um exercício onde você mora, enfim. Então, se você quer mudanças no seu corpo, se você quer mudanças na sua saúde, você precisa ter novas atitudes. Se você percebe que o seu relacionamento com o seu esposo ou com a sua esposa precisa melhorar, ele não vai melhorar você continuando vivendo do jeito que você está vivendo. Se já sinalizou na tua mente que precisa melhorar, isso significa que você precisa tomar uma atitude. Se você percebe que o seu relacionamento com os seus filhos, ou a maneira com que você está lidando com eles, ou a maneira pela qual você está ensinando para eles, não está tendo muito resultado, ou não está correspondendo àquilo que você busca diante de Deus para a vida dele, talvez você tenha que mudar as suas atitudes, de como conduzir, de como orientar, de como ser exemplo. Talvez a sua profissão, a sua carreira profissional precise de algumas mudanças. E aí você precisa tomar novas atitudes. Percebam que a gente toma atitudes todos os dias. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui, em relação a essas áreas que eu já falei, já tomaram atitudes e algumas coisas aconteceram. E mudaram. E graças a Deus porque elas mudaram. Mas será que não pode mudar mais? Será que não pode melhorar mais no Senhor? Será que não podemos melhorar como esposos? Será que não podemos melhorar como esposas? Será que não podemos melhorar como filhos diante dos nossos pais? Será que os nossos filhos não podem melhorar mais diante de nós como filhos obedientes?
Podemos, mas para isso, eu e você, hoje, precisamos tomar algumas atitudes. Precisamos sair desse cenário de conforto e de achar que essas coisas vão acontecer e vão melhorar porque simplesmente nós somos pessoas boas. Porque simplesmente vivemos uma espiritualidade. Espiritualidade é essa que também precisa de algumas atitudes nossas para que melhore. Para que melhore. Dentro dessa minha leitura, eu percebi que eu preciso mudar muito. E percebi que eu preciso tomar muitas atitudes. Em muitas áreas da minha vida. Porque quando você vai para a palavra de Deus, e você vê Deus tratando a vida das pessoas, e fazendo coisas tremendas na vida dessas pessoas, a gente percebe que eles tomaram grandes atitudes nas suas vidas. E quando você não toma essa atitude, vira as costas, a tendência é que a sua vida continue do mesmo jeito que ela está, ou ela piore. E Deus chamou a mim e a você para caminharmos para frente. Deus não nos chamou para ficarmos parados vendo Ele passar. Por onde Jesus Cristo passou, a mensagem dele era: o reino de Deus é chegado, venha. Então, querido, Ele chama a mim e a você todos os dias. E essa mudança e essa caminhada precisa de atitudes. E tudo isso na nossa vida só vai acontecer quando a gente tomar, de fato, boas atitudes. Agora, eu queria falar com vocês um pouquinho, à luz da Bíblia, à luz da espiritualidade cristã, digamos assim, sobre esse passinho anterior à atitude, que é o discernimento. Eu falei para vocês no início dessa correria de vida, dessas coisas todas, e aquela palavrinha ali em cima, discernimento, ela faz uma grande diferença na nossa atitude, que consequentemente vai resultar ali embaixo na mudança. Se eu tomo atitudes ouvindo simplesmente o meu coração, que a Bíblia diz que ele é enganoso, automaticamente as mudanças que vão acontecer na minha vida, elas também têm uma tendência a serem perigosas. A serem mudanças que vão agradar o meu coração, vão agradar os meus olhos, mas não serão mudanças de alguém que tomou uma atitude discernindo aquilo que Deus está orientando para que você faça. Por isso que aquela palavrinha lá em cima precisa hoje estar muito forte no nosso coração, e não só dentro do nosso coração, mas fazendo uso dela todos os dias. Todos os dias. Senão as nossas atitudes elas serão vãs. Elas só trarão para a gente confusão, problemas. E nós vamos ver isso à luz da palavra de Deus. Se nós não compreendermos esse passo anterior, corremos o risco de ou deixar do jeito que está a nossa vida, em todas essas áreas que eu comentei aqui para vocês, ou corremos o risco de talvez ser um agente de piora. De piora. Não sei se vocês já chegaram ao ponto, em uma análise da vida de vocês, falar assim: se eu não mudar minha postura, eu vou acabar com a minha casa. Eu vou acabar com o meu relacionamento. Se eu não mudar minha postura, eu vou acabar tendo um problema com meu filho.
Se eu não mudar a minha postura profissional, eu vou acabar criando problema aqui na empresa. Então, tem atitudes nossas que, se a gente não tiver cuidado, vai colocar em risco tudo aquilo que nós estamos vivendo. Estava conversando com uma pessoa, um grande amigo. Eu já falei dele aqui para vocês, um amigo que eu tenho chamado João. Gosto muito. E não é o fato de ser um grande amigo, de gostar muito dele, que tudo que ele fala eu boto em prática. Mas uma coisa que ele falou me fez pensar justamente ao contrário. Comentando com ele, a gente estava falando um pouco a respeito de filhos, e ele já tem filhos adolescentes, filhos jovens já. E eu comentei com ele a respeito de algumas coisas dos meus filhos, e ele falou assim, não se preocupa, quando eles crescerem, eles mudam. Aí eu falei assim, não, eu não posso esperar eles crescerem para mudar. Eu preciso hoje ensinar, para quando eles chegarem lá, eles já estejam preparados e mudem para melhor. Então as pessoas vão sempre, às vezes, nos orientar dessa forma mais cômoda, te tirando você da responsabilidade que é tua. Se você hoje precisa mudar, para que algumas coisas na vida do teu filho comecem a mudar, mude. Se você hoje precisa tomar alguma atitude, para que alguma coisa onde você trabalha, o nome de Deus seja glorificado, mude, tome essa atitude. Se você hoje precisa mudar para que alguma coisa no local onde você mora, mude. Se você precisa mudar para que alguma coisa na sua família aconteça, mude. Seja você o agente da mudança. Seja você a pessoa a tomar uma atitude com discernimento, com orientação de Deus. Não espere achando que as coisas vão melhorar, porque nós somos bons, temos boas ideias. Não espere. Senão nós corremos o risco de piorar tudo aquilo que já existe, né? Uma outra coisa que eu gostaria de falar, bem rapidinho, é a respeito da nossa vida espiritual. Não é vergonha você chegar um dia diante de Deus e orar e falar, Deus, eu acho que a minha vida espiritual não anda bem. O simples fato de te conhecer, ter a certeza no meu coração de que o Senhor reservou para a minha vida eterna, de que o dia em que eu sair dessa vida eu vou estar contigo, isso para mim está ótimo. Não sei se você já chegou diante de Deus e começou a falar essas coisas, mas, queridos, o desejo de Deus para mim e para você é que a gente dê frutos, que a gente se desenvolva. Olha para a tua vida espiritual, faça uma análise crítica dela. Será que você está vivendo hoje como alguém estéril? Será que você está simplesmente vivendo? Precisamos tomar uma atitude para que a nossa vida espiritual não seja uma vida espiritual estéril, sem frutos. Precisamos, querido, tomar novas atitudes. Jesus, quando depara com aquele jovem, costumeiramente chamado de jovem rico, Jesus cobra dele uma nova atitude. E é justamente isso que ele faz comigo, com você. E além desse texto, existem outros textos que a gente vai ver Jesus Cristo cobrando atitude. Nós temos o exemplo de um cego, que Jesus manda ele lavar o rosto, lavar os olhos. E a Bíblia diz que o cego vai lá e faz isso.
Jesus cobra dele uma atitude. Jesus, também num outro exemplo, no seu primeiro milagre em um casamento, vocês também conhecem essa história? Que acaba o vinho, e ele simplesmente vai lá e fala o quê? Encham os potes. Quem encheu os potes? Quem saiu correndo no tanque lá para lavar o rosto? Esses dois aqui, essas duas histórias, as pessoas ouviram Jesus e tomaram atitude. A primeira história que nós lemos fala de um rapaz que ouviu, mas não tomou a atitude correta. Ele virou as costas. Mas ele continuou sendo bom. Ele continuou guardando os mandamentos. Mas ele não teve uma atitude de mudança na sua vida. Como essas pessoas tiveram e viram o milagre de Jesus Cristo na sua frente. Na espiritualidade cristã, que eu acho que deve ser o nosso foco hoje, porque as outras coisas elas são consequências e elas vêm, mas eu acho que o que a gente deve buscar, primeiramente, a própria Bíblia já fala isso, é o reino de Deus, é um crescimento espiritual, e eu acho que isso é imprescindível, atitudes para essa área na nossa vida são imprescindíveis, e nós não podemos deixar de tomar atitudes nessa questão. Deus te mostrou algo, Deus te sinalizou algo, toma uma atitude, ouça o que Ele está te falando e toma uma atitude. Por que eu falo na questão do discernimento? Porque só existe uma coisa que vai fazer se a minha atitude e a sua atitude seja boa. Em qual direção você está tomando, mediante a que orientação você está tomando essa atitude. E hoje eu falei para vocês no início, nós estamos vivendo um dia assim, extremamente corrido. Esse avanço aí, cada vez mais desesperador da tecnologia. E não é ruim. Foi algo que Deus deu. Deus deu sabedoria aos homens para eles desenvolverem. Não para que fosse um problema nas nossas vidas, mas para que fosse bênção. Mas, infelizmente, tudo aquilo que Deus cria, a gente sabe que nós temos um adversário que o tempo todo tenta deturpar essas coisas. E o homem pega a sabedoria que Deus te deu, cria as coisas, e ele mesmo consegue transformar aquilo ali numa arma. Consegue transformar aquilo ali numa coisa ruim. Mas nós que temos a mente de Cristo, precisamos discernir essas coisas e fazer delas bons instrumentos para nós. Só existe uma maneira da minha atitude e a sua atitude for boa, ser boa. Quando ela vem orientada pela voz de Deus. E falar da voz de Deus é muito simples, porque todas as vezes em que a voz de Deus entrou em cena, muitas coisas aconteceram. A história caminhou. Vejam na Bíblia que quando o homem decide ouvir o teu coração ou fazer as suas próprias vontades, ele para. Ele transforma tudo num caos. Ele transforma tudo numa maior bagunça. Ele perde o controle. As coisas ficam desordenadas. Mas quando as coisas acontecem mediante a palavra de Deus, a Bíblia diz que tudo fica em ordem. Aquilo que era feio fica bonito. Gênesis, capítulo 1, a Bíblia já começa sinalizando mais a criação do universo mediante a voz de Deus. O texto diz
que a Terra ela era sem forma e vazia. Para alguns estudiosos, eles vão chegar a dizer que a Terra era um caos. A Terra era um lugar feio. E quando Deus começa a falar, as coisas começam a se organizar. As coisas começam a ter vida. Mediante a voz de Deus, as coisas começam a acontecer. E se hoje nós estamos tomando algumas atitudes e não estamos vendo mudanças, ou se essas mudanças estão piorando um pouco mais o cenário da nossa vida, para. Não continue sendo atropelado pelo tempo. Não continue sendo atropelado pelas demandas externas. Não continue sendo pressionado pelas pessoas que estão à sua volta. Para. Não existe problema algum em parar. O correr não vai te levar a lugar nenhum. Um exemplo bem rapidinho. Estava vindo agora na estrada, vi o carro da Valéria na frente. E Valéria ali na minha frente, não deixava eu passar. Eu falei, caramba, cara, não vai andar devagar assim, não sei aonde. E tá ela lá. E eu falei, caramba, a hora que ela der uma brecha, eu passo. E ela não saía da direita ali, né, da esquerda. Eu falei, caramba, Valéria, vou passar por aqui. E passei, coladinho. Aí eu não sei se ela reconheceu na hora, mas aí depois eu liguei o pisca-alerta, fiz com a mão, ela sinalizou que me viu. Aí eu falei para Carla, daqui a pouco eu vou parar ali no sinal, a Valéria vai parar do meu lado. Aí fui correndo, falei, pô, tem que passar por esse sinal. Passei pelo primeiro, quando cheguei lá no segundo. Aí vem Valéria devagarzinho, naquela minha velocidade, para do meu lado, só para também irritar, né? Podia parar um pouquinho mais na frente. Aí eu parou, falei, vou ter que abaixar o vidro. Aí baixei o vidro, oi Valéria. Ela, oi. Falei, corri todo do seu lado, né? Aí, falei, não, mas chega ali, eu vou embora. Aí aquela até falou, ela anda devagarzinho, mas vai sempre, né? Toda certinha e tal. E meti o pé, falei, vamos embora. Quando eu paro o meu carro aqui, a Valéria tá parando dela ali. Falei, caramba, cara. Aí eu falei até para a Duda, falei até errado, né, filha? Falei o coelho e a tartaruga, não é. A história não é do coelho, não, é de quem? A lebre, né? Mas é assim a nossa vida. Para pensar, é que a gente não pega esses exemplos, não, a gente acha que isso é normal, natural da vida. A gente corre, o cara que a gente passou, daqui a pouco está lá do nosso lado. Começa a perceber essas coisas, Deus está falando com a gente. Começa a perceber Deus falando com a gente, Deus nos sinalizando que não funciona. Não funciona. Então a gente corre, a gente toma atitudes assim precipitadas e as coisas não mudam e a gente tem que parar, por que não está mudando? Não está mudando, querido, porque a gente não está ouvindo a voz de Deus. Porque a gente não está dando atenção àquilo que Ele está falando em relação às nossas vidas. E a gente precisa. Então, quando Deus chega lá no início, no Gênesis, e começa a falar, a palavra dele, ela soa, ela entra nesse universo e começa a colocar as coisas em ordem, começa a dar beleza. Começa a transformar e tudo fica bonito. O caos some. Talvez, se você esteja vivendo hoje grandes dificuldades na tua vida, talvez você não chegue a usar essa expressão, a minha vida está um caos. Mas se algumas coisas precisam melhorar, presta atenção nas suas atitudes. Se elas estão sendo motivadas pelo teu coração, pelas tuas ansiedades, pelo aquilo que você quer, ou se elas estão sendo motivadas pela palavra de Deus na tua vida. Só que existe um probleminha aí. Ouvir a voz de Deus não é fácil. Não é fácil. Tem muita gente vivendo, tomando atitudes, achando que estão ouvindo a voz de Deus. Sabe por que não é fácil ouvir a voz de Deus hoje? Eu digo isso para vocês com muita certeza e digo que é difícil. Porque o cenário que a gente vive hoje é um cenário de muitos barulhos.
é um mundo de muitas informações. São vozes de tudo que é lado. É todo mundo falando ao mesmo tempo. É demanda de tudo que é lado. Tudo. Você é cobrado no trabalho, você é cobrado em casa, você é cobrado pelos teus filhos. É uma confusão. E aí, quando você chega para conversar com Deus e falar com Ele, fala assim, Deus, essa é a minha situação. Agora, deixa eu agir. Deixa eu fazer que eu não posso perder tempo. Eu tenho que agir, senão eu vou perder meu filho. Eu tenho que agir, senão meu casamento vai acabar. Eu tenho que agir, senão daqui a pouco eu estou desempregado. É sempre assim. Queridos, e as coisas na nossa vida, elas estão sob o controle de Deus. E nada melhor do que a gente viver ouvindo dessa pessoa, desse Deus que tem o controle de todas as coisas. Porque ouvir de alguém falho? Porque ouvir e tomar decisões mediante a tantas demandas que nos cercam, a tantos desafios. Precisamos ouvir Deus. Mas eu falei para vocês, é muito difícil, não é fácil. Porque vai exigir de mim e de você, aí desculpe ficar falando isso o tempo todo, atitude. E essa atitude que eu vou falar agora, nós estamos deixando de ter. Que é a atitude de sentar, silenciar diante do Senhor. Nós estamos gritando muito. Nós estamos falando muito. Sabe por quê? Estamos contagiados por esse mundo barulhento, por esse mundo de correria. Não conseguimos hoje, querido, ficar diante de uma pessoa e tendo atenção àquilo que ele está falando. Quando eu falo para vocês da tecnologia e eu peço a Deus, eu não quero ser resistente à tecnologia. A Carla fala, né, Carla, de esses grupos, é muita coisa, é grupo de fulano, grupo de ciclano, tudo hoje as pessoas querem criar grupo. Eu mesmo queria criar um grupo agora para o Natal lá em casa. Você vê como é que são as coisas, a gente é tomado assim no impulso. Eu não vou criar grupo não, esse negócio vai me deixar louco. Você imagina, uma família de quase, sei lá, 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, vai ser complicado você ficar administrando aquilo ali para Natal, né? Organizar um Natal. Então eu não quero me fechar e nem ser resistente a essas coisas. E peço a Deus para que eu não seja. Mas eu não quero que elas sejam prioridades na minha vida. E tome o lugar daquilo que Deus pode fazer comigo. Isso é um perigo porque ela vem e sinaliza para mim e para você que nós podemos fazer 2, 3 coisas ou 4 coisas ao mesmo tempo. É uma loucura, a gente dirige e passa a mensagem. Olha que chique. Você dirigindo, dando uma orientação para o teu subordinado. Você dirige e decide metas. Você dirige e consegue falar no telefone. É tecnologia. Olha que legal, você está lá na esteira, né, malhando, mas está com um fonezinho de ouvido, ouvindo uma música, ou a pregação do pastor Cláudio no domingo. Olha que legal. Viva a tecnologia. O dia que você, por algum motivo, não puder vir à igreja, você entra lá e vê o pastor Cláudio pregando. Viva a tecnologia. Mas essa tecnologia ela não pode substituir o seu momento de estar diante de Deus ouvindo Ele falar. Mas a gente não consegue fazer mais isso. O ser humano não consegue mais ficar parado. O ser humano não consegue mais prestar atenção, olhar nos olhos daquela pessoa que está falando com ele. Não consegue. E se existe uma coisa, querido, que Deus gosta de fazer, é falar com a gente face a face.
Se existe uma coisa que Deus gosta de fazer, é chegar perto de você e falar: olha, seja curado. Vem e me segue. Ele não manda recado. Não leve ao pé da letra, mas Deus não manda um WhatsApp. Não funciona assim a vida cristã. Precisamos voltar a esses valores, porque senão o que vai acontecer, e a Bíblia diz que nos finais dos tempos o amor de muitos esfriariam. E será que eu e você não estamos dentro desse grupo hoje? A gente não sente mais o cheiro um do outro. É muito difícil hoje de estar perto. É muito difícil. Deus, Ele quer falar comigo e com você, mas é importante que você o ouça. É importante que você pare. Eu vou te falar uma coisa. Nós só paramos para ouvir a quem nós julgamos amar e ser importante para nós. Isso é verdade ou não é? Mas percebam que até mesmo essas pessoas que nós amamos e são importantes para nós, não têm mais hoje a nossa atenção quando precisam. Se você estiver em casa vendo televisão, não converse com quem você ama e julgue ser importante para você. Se por algum motivo você estiver lendo um livro ou um jornal, seja lá o que for, não converse com aquela pessoa que você julga ser importante ou que você ame. Porque essa pessoa que você julga ser importante, que você ama, precisa da sua atenção. Precisa que você olhe nos olhos dela. Precisa que você, de fato, pare e ouça o que ela está falando. Mas nós não conseguimos mais ser assim. Vocês lembram como foi construída a Torre de Babel? Se por um lado, Gênesis no início vai falar que a voz de Deus trouxe ordem a todas as coisas, se através da voz dele tudo tomou lugar, quando os homens decidem fazer aquela torre, eles decidem fazer mediante a sua própria intenção e mediante ao seu coração. O texto diz que eles ouviram uns aos outros para construírem aquela torre. Ali não diz que aqueles homens buscaram a orientação de Deus e nem ouviram a orientação de Deus. Eles buscaram ouvir uns aos outros. E nesse contexto aqui, nessa situação, ouvir uns aos outros não significa tomar conselho de pessoas sábias, como a Bíblia nos orienta. Ouvir uns aos outros significa ser o tempo todo conduzido por uma questão de demandas, de desafios que o tempo todo vem sobre as nossas vidas, nos orientando, nos impulsionando a viver nós mesmos. A fazer aquilo que está dentro do nosso coração. E deu no que deu. Babel, lugar de confusão. Lugar de caos. Lugar de desordem. Querido, todas as vezes que, na história a gente vai ver isso, todas as vezes que os homens... Estou meio perdido aqui no meu horário. Todas as vezes que os homens tomaram a decisão ou tomaram alguma atitude de viverem por conta própria, vocês sabem o que chegavam naqueles lugares. Depravação, imoralidade, destruição do povo. E hoje em dia não é assim?
Cada vez mais que o homem decide fazer as coisas, cada vez mais que o homem, com as suas próprias atitudes, tenta mudar alguma coisa, o que vem é coisa ruim. Agora, quando o homem decide ouvir a voz de Deus, ele constrói a história. Aqueles homens tentaram construir as suas histórias baseado naquilo que eles estavam falando e naquilo que eles queriam. Construa a sua história, a história da sua família, ouvindo a voz de Deus. E se nós amamos e queremos ouvir, ou julgamos ser importante as pessoas que nós amamos, como esposa, filhos, amigos, precisamos que essas pessoas tenham prioridade na nossa vida. Precisamos abrir na nossa agenda e dar tempo para essas pessoas. Aí eu te pergunto, Deus, Ele é importante para você? Ele tem prioridade na sua vida? Tem. Mas isso está acontecendo? Não, não é vergonha. É discernimento, é entender que ele não está tendo tempo. Se ele não está tendo, eu preciso tomar uma atitude para que ele de fato tenha. Se não, vamos continuar caminhando como aquele jovem. Vamos saber os mandamentos, vamos ser pessoas boas, mas não vamos progredir na nossa espiritualidade. Não vamos progredir na nossa vida com Deus. Precisamos tomar algumas atitudes que mudem a nossa vida. Se por um lado, no início de Gênesis, Deus fala e as coisas funcionam, as coisas tomam ordem, mais à frente, homens fizeram tudo por conta própria, deu aquela confusão toda, nós vamos ter um homem que, através da palavra de Deus, tomou uma boa atitude. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Indo para esse lugar que Deus tem nos mostrado, precisamos, querido. Eu preciso. Eu preciso. Amanhã, todos nós vamos tomar uma série de atitudes na nossa vida. Vamos tentar resolver muitas coisas. Mas essas muitas coisas que nós vamos resolver não vão nos levar para onde? Será que vai nos levar para essa terra que Deus está nos mostrando? Será que vai nos levar para um fechamento que Deus está querendo? Será que a forma como eu tenho conduzido a minha casa, como eu tenho conduzido a vida da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, vão nos levar para um lugar que Deus está querendo? Será que hoje a minha busca pelo Senhor, a minha dedicação a Ele, vai me levar aonde Ele quer que eu chegue? Na abertura do nosso culto, a gente sempre fala que essa igreja é uma igreja centrada no Evangelho e que cada cristão, cada membro é um missionário. Então, querido, existe uma responsabilidade sobre a tua vida e a minha vida. Se para sermos esse missionário, na nossa cidade, na nossa família, seja lá onde for, precisamos mudar algumas atitudes para que isso aconteça. Ou então vai ser muito bonito ouvirmos isso todo dia, todo domingo. Não estou sendo grosseiro, estou só fazendo... Não levem para esse lado. Estou compartilhando com vocês algumas coisas que vieram à minha mente, que fui confrontado bastante em relação enquanto lia essas coisas. Um homem chamado Henry Nouwen, talvez você já tenha ouvido o pastor Cláudio falar aqui, ou talvez algum outro irmão.
ele tem uma frase muito interessante. Esse cara ele era, né, porque já faleceu em 1996, 97, não sei, não lembro direito. Um católico holandês, padre, teólogo, e que escreveu muitos livros seguindo essa linha de uma vida espiritual. Olha que coisa interessante que ele diz. É notório que estamos constantemente cercados por tanto barulho externo que torna-se efetivamente difícil ouvir quando nosso Deus está falando conosco. Nós temos nos tornado surdos, incapazes de saber quando Deus nos chama e incapazes de entender em qual direção Ele nos envia. Isso é uma verdade? É, e muito forte. Muito forte. Esse é o mundo que a gente vive, querido. Isso é o nosso dia. De alguma maneira, eu e você, em Deus, vamos ter que encontrar uma maneira de desacelerar. Senão as nossas atitudes, elas não vão ser atitudes corretas. De alguém que discerniu bem aquilo que Deus está falando e orientando. São muitas vozes, muitas coisas, muitas demandas, muitas cobranças. E eu quero confessar algo aqui para vocês. E talvez não seja diferente de muitos aqui. Eu não estou dando conta. Não estou dando conta da minha correria de vida. E talvez a sua seja muito mais corrida do que a minha. Talvez tenham pessoas aqui que tenham que responder por dia mais de 700, 600 e-mails. E vou ser sincero, não consegue. Tem uns que vai lá para aquela caixinha para ler depois. Tem uns que falam, então, joga fora, né? Eu não dei conta de administrar os grupinhos do WhatsApp, tive que sair de alguns. É uma barulheira infernal. É uma confusão. Eu não estou dizendo que essas cobranças, essas demandas sejam erradas, não. A Carla tem uma frase muito legal. Eu falo às vezes essas coisas. Às vezes eu questiono alguma coisa que ela fala assim: você não casou e quis ter filho? Eu falo, é verdade. E estou muito satisfeito em ter casado e ter os meus filhos. Mas essa correria da vida não é fácil. Aí eu te falo, eu não estou dando conta, mas eu vou abandonar o barco? Não. Eu preciso parar e dar prioridade às coisas. Eu preciso parar e identificar nesse turbulhão, nessa confusão de vozes, nesse turbilhão de coisas que vêm, conseguir parar e dizer, essa aqui é a voz de Deus. Essa é a voz de Deus. Quando eu identifico a voz de Deus, eu tomo uma decisão, eu tomo uma atitude correta. Só existe uma maneira da gente, então, ouvir a voz de Deus. Dando tempo. Ficando em silêncio. Ouvindo mais Ele falar. Senão, de outra maneira, nós não vamos conseguir.
Hoje em dia está até difícil a gente parar e olhar, às vezes, nos olhos de uma outra pessoa e conversar com ela. Veja bem, eu não estou aqui não estou dizendo que essa mudança, esse avanço tecnológico seja ruim, não. Eu preciso muito da ajuda de Deus nisso. Mas quantos de nós, às vezes, temos uma oportunidade de estar junto, e a gente fala assim, não, eu mando uma mensagem para você. É correria. Queridos, talvez tudo isso que eu esteja falando vai ser engolido pelo tempo. Não vai sobreviver. Não vai acontecer. Eu tenho certeza. Talvez tudo isso que eu esteja falando aqui, desculpe o termo, vai para o lixo. Porque talvez eu e você não vamos conseguir tomar as atitudes que precisamos tomar. Hoje nós não olhamos mais nos olhos uns dos outros para convidar para um evento. Hoje nós não apertamos a mão do nosso irmão ou da nossa irmã e falamos assim, eu quero que você esteja lá. Vai ser importante. Não estou aqui fazendo crítica a ninguém, mas eu estou sinalizando que essa é uma nossa realidade. A gente não consegue hoje parar, apertar a mão, conversar, ou sequer fazer um convite para uma determinada festa, seja lá o que for. Se a gente não consegue fazer isso por um evento, meu querido, você imagina fazer isso para ajudar, para orar, para estar perto? É muito diferente você abrir o seu celular e ler alguém te convidando para um evento, quando essa pessoa está perto de você, aperta a tua mão, te dá um abraço e diz, eu quero que você esteja junto comigo. O amor de muitos vão se esfriar. E a tecnologia, ela é fria. E aí a gente vai congelando, congelando, congelando. Estamos sendo atropelados por isso. Estamos sendo atropelados por isso. Temos muitos amigos no Facebook. Temos muitos amigos nos nossos grupos de WhatsApp. Jesus decidiu andar no meio do povo. Eu não sei quanto tempo você passa com seu filho, com a sua esposa. Eu não sei quanto tempo você passa com a sua família. Mas Jesus Cristo decidiu viver no meio de nós. Ele decidiu andar no nosso meio. E eu não sei qual vai ser a sua atitude hoje, qual vai ser a sua decisão. Não é fácil tomar decisões assim. As coisas que nos cercam são fortes demais. Mas o que eu gostaria de deixar para vocês e para mim é que nós vamos ter que tomar uma decisão. Está grande a pressão no trabalho? Está grande a pressão em casa?
Está grande a pressão por conta de estudos? Está grande a pressão por uma questão financeira? Precisamos voltar, queridos, sentir o cheiro um do outro. Oramos por pessoas que a gente nem sabe quem é. Tem um texto, vocês já devem ter lido, que é mais ou menos assim. Enquanto estava vivo, nunca estive com ele. Mas quando morreu, eu abri mão da minha agenda para estar no seu velório. Se julgamos ter pessoas importantes e amadas na nossa vida, elas precisam fazerem parte da nossa agenda. Se Jesus Cristo é importante para você, querido, e para mim, precisamos sentar e ouvi-lo. Sentar mesmo. Assim como nós sentamos diante da televisão, diante de um programa, diante de um esporte. Você vai falar, mas Alessandro, eu vou sentar ali, vou ler a Bíblia e eu vou ficar olhando para onde? Fecha os teus olhos, fica em silêncio. Para de gritar. Para de ficar clamando por tantas coisas. Gritamos o tempo todo, Deus, tenha misericórdia de mim. Deus me ajuda nisso, Deus me ajuda naquilo. É um desespero do nosso coração. Quando na verdade era só chegar ali e ficar quieto. É só chegar e ouvir. É chegar e ler, queridos. É chegar e ler. Talvez a gente tenha lido a Bíblia mais no celular, mais no carro quando dirige, do que em casa sentado numa mesa. No carro você ouve, mas a sua esposa não está do lado. Não está do lado. Mas eles são importantes para vocês. Por que deixamos de ouvir a voz de Deus? Porque não priorizamos tempo com Deus. E não nos disciplinamos para o mesmo. Fala por si só. Cada um conhece a sua vida, sabe o que Deus está falando, sabe o que Deus está levando a pensar. Até porque Ele é Deus. Talvez se eu falar mais alguma coisa aqui, seja do meu próprio coração. E aí as coisas que estão agora na minha mente, elas servem para mim. Elas servem para mim. Precisamos tomar atitudes que nos levem a crescer no Senhor. Ouçam a voz de Deus e tomem atitudes corretas.
É o que eu e você precisamos fazer. Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar. Deus, te louvo, Senhor, te exalto. Te glorifico, Senhor, pelo teu amor. Por ser um Deus que decidiu um dia vir ao meu encontro, ao nosso encontro. Um Deus que decidiu curar as pessoas na sua própria casa. Um Deus que decidiu curar pecadores no seu próprio local de trabalho. Um Deus que decidiu andar no nosso meio, onde muitos nos desprezavam, onde muitos nos tinham como escória do mundo. O Senhor decidiu vir até nós. O Senhor não mandou recado. O Senhor tomou uma atitude que deuses nenhum tomaram, porque não podiam. Ninguém te parou pelo caminho até que o Senhor chegasse à cruz. A atitude de nos resgatar, a atitude de nos ter de volta, fez e faz o Senhor conduzir a história. Não deixe, Senhor, que a história da nossa vida vire uma torre de Babel. Não deixe que a nossa vida vire um caos. Mas nos ensina a ouvir a Tua voz, porque ela traz ordem, ela traz vida, ela traz luz. Ajuda-me e os meus irmãos, Senhor. Deus, sei que quando saímos daqui, os barulhos, a correria, nos levar para uma realidade assustadora, uma realidade cruel, que nos consome. Mas nos ajuda, Senhor. Precisamos de Ti. Somos inquietos, impacientes. Queremos ouvir rápido a Tua voz. Não conseguimos ficar em silêncio. Enquanto conversamos, atropelamos o outro quando nem sequer completou o Teu raciocínio. Essa é a nossa natureza. Nos ensina a voltarmos, ficarmos quietos diante de Ti. Gritamos por tantas coisas. Cura, misericórdia, mudança, resolução de problemas. Contagiados por esse mundo barulhento, sem ordem.
Nos ajuda, Senhor. Essa é a minha oração. Ajuda-me, meus irmãos, por favor.